Boa noite, doutor. Muito boa noite a todos. Boa noite, doutor Marcelo. Bom, antes de qualquer coisa, não pode comer em estabelecimento, né? Começa por aí. Isso é proibido, não é? Inclusive, aqui a ordem de shelter in place, de abrigo no lugar aqui na Califórnia, ela colocou isso até para estabelecimentos que servem comida, Paulo. Aqui na Califórnia, se você for em qualquer restaurante aqui, eles só vão te dar o pacotinho de comida para você comer na rua mesmo. Você não pode comer lá dentro. Entendi. Entendi. Mas é assim que tem que ser, ué. Oxi. Agora, doutor Marcelo, a pergunta é de US$ 1 milhão. Quando que isso vai acabar, doutor Marcelo? Quando que isso vai acabar? A gente viu e até o senhor mandou pra gente um gráfico que é um monte de curva, que eu faço questão de mostrar para as pessoas, né? Fala um pouquinho para mim do que é isso aí. É, Paulo e, Sérgio, e- e- essa, Vamos lá, explica para a gente, doutor. claro, essa é uma estimativa feita por alguns especialistas da Morgan Stanley. A Morgan tem um banco, e aí a gente pergunta, mas por que um banco de investimentos vai estar fazendo estimativa de epidemiologia da área da saúde, né? Bem, a gente está vendo a questão do impacto econômico que isso aí está causando, né? E a grande preocupação de todo mundo não é só com a saúde, mas é com a saúde e a economia também. Então, eles fizeram um estudo que eu compartilhei com você, com alguns colegas especialistas, inclusive, para ter mais opiniões técnicas, mais opiniões médicas a respeito. E o que nós vemos é que faz muito sentido o que eles estão colocando, de que nós teremos pelo menos aí mais um ano e meio ainda até a situação se normalizar por completo. O que a gente vê nessa curva, Paulo, que é a estimativa que a Morgan Stanley está pegando de modelos, de simulações que eles estão utilizando, modelos de simulação muito avançados para fazer, é que Uhum. nós vamos ter esse primeiro surto nos Estados Unidos ainda indo mais ou menos até o mês de agosto. Essa é uma Então, até para a gente explicar, doutor, estimativa, né, Paulo? Não é? é uma estimativa, mas assim, para a gente explicar, até o mês de agosto, levando em consideração, por exemplo, Nova York, né, os grandes centros e os grandes hotspots, como eles falam assim. Mas existe a possibilidade, por exemplo, eu tenho uma outra imagem que mostra bem de pertinho o final de uma das curvas. Quer ver? Vai aparecer na sua tela agora aí. É, Essa imagem mostra exatamente ali, ó, quando, né, olha lá, Wave 1 returns to work. Early infected June. Quer dizer, existe uma possibilidade de começar a voltar as coisas no final de junho? Ou no começo de junho? Olha, Paulo, essa é uma pergunta muito interessante. E eu queria novamente dizer que isso foi uma estimativa feita pelos especialistas, né, da Morgan Stanley. Então, Uhum. eles estão estimando que com a redução dos casos em vários lugares do país, provavelmente a gente vai ter uma diminuição de casos como se teve em Wuhan, que tornou viável que as pessoas aos poucos começassem a voltar à rua. Mas outra coisa que é Uhum. importante de citar também desse relatório é que eles também estão sendo muito conservadores, de que assim, Paulo, não vai ser aquela coisa como abrir a porteira e todo mundo vai sair enlouquecido, né? Trabalhando, Uhum. abraçando todo mundo que não abraçou. Não, vai ser um processo que eles mesmos estão recomendando para o governo, inclusive, é uma recomendação que eles estão fazendo para os governadores dos estados, para os municípios, Uhum. né, organizado com os negócios para que esses retornos comecem a ser muito graduais e, além de serem graduais, que eles mantenham um monitoramento do número de casos, como eles estão fazendo na China, Paulo, por meio de testes amplamente disponíveis para toda a população, que é uma outra recomendação que a Morgan Stanley está fazendo, assim como a Organização Mundial da Saúde faz. Agora sim, doutor, foi ótimo ter falado a respeito disso pelo seguinte: o presidente Trump disse que vão chegar aí mais 600 mil testes. É muito pouco, né?
A testagem aqui para os Estados Unidos é nada. É 0,7% da população. Se a gente for pegar os dados 0,7% ou quase 1%, não sei, porque os números vão aumentando sempre, né? Mas até, por exemplo, na sexta-feira, era 0,7% a quantidade de pessoas testadas. É muito pouco. Se houver a testagem, tem mais chance de ver os números reais da história. Agora, naquele gráfico que a gente viu ali, tem as datas prováveis, por exemplo, de retorno às aulas. O prefeito Bill de Blasio disse, ó, acabou, esse ano vai ficar tudo fechado até o final do ano. A gente volta em setembro. Isso mostra naquele gráfico ali, né? E como o senhor disse, não é vamos voltar. Eu não teria coragem, só porque me autorizaram, ir num jogo da NBA, por exemplo. De maneira nenhuma, não é? Então, o que pode acontecer, doutor? Qual que seria, então, para a gente falar de números, então? Segundo esses dados, julho, agosto ou junho? Para a gente ao certo a resposta, primeiro, primeira razão, estimativa de qual é o pico da curva de infectados em nenhuma das regiões dos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Uhum. A gente tem uma ideia de que, por exemplo, o surto em Nova York ele vai durar mais ou menos o que os surtos que a gente está vendo em Lombardia, na Itália, está vendo em Madrid, na Espanha, vão durar. Que é o que a gente já está acompanhando, que, por exemplo, para Lombardia e para Madrid, as curvas para elas chegarem ao pico do número de infectados, elas levaram entre 45 e 50 dias para ir do número mínimo, né, que eles estavam fazendo esse monitoramento, que era de 3 mortes ao dia, até o número máximo de mortes ao dia dessa curva. Então, agora que essas curvas estão diminuindo, é que Eu acho que a gente perdeu o sinal com o doutor Marcelo. Caiu agora, é isso mesmo? Gente, tecnologia, as coisas são assim mesmo, tá? Só para avisar você, essas coisas acontecem dessa maneira. Vamos tentar voltar, porque eu tenho algumas perguntas para o doutor Marcelo aqui. E eu queria muito que ele pudesse responder. As perguntas, aliás, muito interessantes. Mas olha só, gente, tem o mapa que a gente mostrou para você, esse mapa com as curvas. É muito importante que as pessoas entendam que essas curvas, elas na realidade, elas fazem parte de um estudo, de uma análise, tá? Então, eu queria colocar de novo em tela cheia para você e eu vou dar uma lida junto com o Dr. Marcelo. Depois o Dr. Marcelo vai voltar, mas olha só, coloca em tela cheia para mim, por gentileza, o mapa inteiro, aquele mapa inteiro com o mapa não, né? As linhas, né? Para a gente poder chegar num ponto de mostrar para você aqui, para a gente poder explicar os picos e etc. Então vamos lá. Olha só, gente, quem está em casa, eu vou explicar para vocês aqui. Então olha só, o que precisa no final de maio, eles estão estimando que vai chegar a capacidade de testagem de 1 milhão de pessoas por dia, o que seria incrível. Com essa testagem, olha só, a curva vai baixando e vai diminuindo rapidamente. Olha, e aí a situação é simplesmente sensacional, porque essa volta acontece no começo, né, de junho, para quem já foi infectado no começo, né? Então essas pessoas já podem voltar ao trabalho, né? Essas pessoas que estão desde o comecinho lá se infectaram logo no começo, em junho. Aí depois o que acontece? A gente tem a segunda onda que a gente chama, né? Que são as pessoas que já podem voltar, porque já são as pessoas que foram infectadas já quando o surto já começou com um pouquinho mais de velocidade. Mas aquilo que o Dr. Marcelo estava falando era justamente muito certo. Só vai passar mesmo aqui, ó, nesse ponto que você está vendo aqui, que é no começo de agosto. O Dr. Marcelo já está aí mesmo? De volta? A gente consegue falar com ele? Dr. Marcelo, já estamos de volta aí, né? Então vamos lá. Dr. Marcelo. Eu não estou ouvindo o Dr. Marcelo. Não tem áudio, né? Que pena. Voltou? Não? Dr. Marcelo, tá aí? Tá me ouvindo? Paulo?
Oi, pronto, voltamos então, que bom. Chama-se tecnologia, né? O que a gente acaba vivendo todos os dias aqui e acontece às vezes de dar certo, tem dia que não dá certo, aí vai, não vai, mas é isso mesmo. Doutor Marcelo, então lá, vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui para fazer. Eu acho que eu expliquei certinho o gráfico aqui, né? Acho que foi mais ou menos o negócio. Olha só, a Sandra tem uma pergunta aqui. Depois que a pessoa morre de coronavírus, quanto tempo o vírus fica ativo? Paulo, essa pergunta aí é uma pergunta interessante. A gente não tem informações o suficiente a respeito disso, mas eles estão tomando o mesmo nível de cuidado, o mesmo nível de precaução de infecções graves e altamente contagiosas como o ebola. Essa é uma das Uhum. razões pelas quais eles fazem enterros em caixões lacrados, velórios rápidos. Todo o pessoal de funeral normalmente está todo paramentado, todo isolado para se proteger. Então, essa é uma das razões pelas quais eles estão tomando todas essas precauções para evitar esse tipo de contágio, né, por meio do vírus nas pessoas que já faleceram. Olha só, Marcos Aurélio Moraes. Paulo, eu gostaria de saber se uma pessoa que contraiu o Covid-19 e foi curado, ela pode contrair outra vez? A gente estava falando disso no final de semana, né, doutor? Essa é uma excelente pergunta, Paulo Sérgio. Estão saindo algumas notícias, inclusive em grandes jornais do Brasil, que estão sendo criticadas, elas estão sendo altamente criticadas por especialistas na área de virologia, especialistas na área de saúde pública, por várias razões, Paulo. A primeira delas é que os testes que são feitos contra a Covid-19, eles têm diferentes níveis de sensibilidade. Então, Uhum. existem testes que podem dar negativo, mas na verdade esse teste ele aconteceu um erro nesse teste, porque esse teste ele não é 100% seguro, ele não é infalível. Então essa pessoa, ela, na verdade, ela poderia estar positiva, ela testou negativa. E aí eles fizeram o teste algumas semanas depois e descobriram que a pessoa na verdade estava positiva. Esse é um dos primeiros problemas que acontecem, e é por isso que muitos desses testes da China estão sendo recusados por vários países e por vários governos pela taxa de falha ser muito elevada em alguns deles. O segundo problema, Paulo, é que em alguns desses tipos de testes, se a pessoa está com sintomas numa fase muito inicial, pode ser que o teste dê negativo porque o vírus ainda não atingiu o pico da quantidade, da contagem de vírus dentro da corrente sanguínea dessa pessoa ou nas vias respiratórias dessa pessoa. Então, isso acontece, por exemplo, com o vírus da AIDS. A gente já sabe muito bem que o HIV acontece isso, e que se uma pessoa está infectada pelo HIV, às vezes 30, 60 dias, os primeiros 30, 60 dias da doença, essa pessoa vai ser negativa. Que seria Então, a existe janela, esse aquela problema janela que aqui. eles dão até 90 dias, na realidade, no caso do HIV, né? São 90 dias. Por isso que agora, aqui nos Estados Unidos, para quem tem HIV, que contraiu o Covid-19, vai doar o plasma, que estão fazendo esses estudos com plasma, essas pessoas, se são, antigamente eles não aceitavam homens, é o que eles chamam de HSH, né? Homem que faz sexo com homem. Agora eles diminuíram essa janela para 90 dias. Eles vão perguntar: ah, você é homossexual? Sim. Qual foi a última vez que você fez sexo? Foi tanto. Então, já passou da janela, então nós vamos aceitar. No Brasil, não. No Brasil, se por um acaso o cara assume que ele é homossexual e ele responde lá, eles não aceitam e recusam, inclusive, esse plasma, né? Porque tem a ver essa pesquisa do plasma, que, aliás, tem tido muito resultado, né, doutora, a questão do plasma, né? Essa é uma terapia muito antiga. Ela já foi Uhum. usada, inclusive, na pandemia de 1918, da gripe espanhola, Uhum. e ela é indicada principalmente para casos muito graves. Para casos em que a doença, por exemplo, ela já está galopante, ela já está indo para uma insuficiência respiratória. Normalmente são aqueles casos que num dia a pessoa está com uma tosse leve, parece um resfriado, no outro dia ela está com dificuldade de respirar, no terceiro ela está no respirador, ela está entubada. Então, Uhum. existem algumas dessas pessoas que têm uma reação muito grave à doença, em que eles estão testando plasma nessas pessoas. Entendi. Doutor Hudson Santiago, doutor, hoje eu ouvi no programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan em São Paulo que São Paulo está em teste usando corticoide com outro medicamento em pacientes graves. Estão tendo muito sucesso. Você ouviu falar disso? Existem vários tipos de testes de medicação que estão acontecendo, inclusive de vacinas. Só para Uhum. vocês terem uma ideia, em termos de vacinas,
Existem 70 linhas de pesquisa diferentes de vacina contra a Covid-19 no mundo. Vários pesquisadores que, inclusive, estavam trabalhando em outros tipos de linhas de pesquisa mudaram as suas pesquisas para poder começar a trabalhar com vacinas contra a Covid-19. E com relação à medicação, vários lugares do Brasil e em outros países estão fazendo testes de medicações como a hidroxicloroquina, como o uso de corticoides, como o uso de medicações antivirais que são usadas para outras doenças como o ebola. Todas essas medicações elas estão em testes. O que a gente recomenda do ponto de vista médico é que a pessoa não faça o uso de automedicação de modo nenhum. A gente sabe que no Brasil existe uma facilidade muito grande de comprar medicamentos e o que a gente orienta essas pessoas é que não faça o uso de automedicação, porque a automedicação pode, a chance do remédio fazer mal, ela é muito maior do que a chance desse remédio fazer bem, se você estiver se automedicando. Mas é difícil, aquilo que eu estava falando. O brasileiro, se você bota uma regra, ele faz questão de quebrar a regra, né? Na maioria das vezes, sem a gente generalizar, né? Então a pergunta é a seguinte: se uma pessoa que pegou o coronavírus, ela pode pegar de novo? A gente viu agora há pouco, saíram notícias de que pessoas que foram infectadas testaram positivo novamente, depois de terem sido curadas. Paulo, isso é exatamente o que eu estava falando a respeito da fragilidade dos testes. O que a gente ainda não sabe dessas pesquisas que foram liberadas é justamente em quanto tempo essas pessoas foram infectadas e se eles voltaram a fazer esses testes novamente para confirmar se de fato a pessoa estava curada mesmo, ou eles acharam que a pessoa estava curada da Covid-19 e simplesmente fizeram um teste, deu negativo, está tudo certo, testaram novamente lá na frente e esse teste deu positivo. Ao invés, a gente chama isso, Paulo, de falso negativo, que é um termo muito comum usado nessa área de medicina diagnóstica. Então, a gente ainda não sabe, essas pesquisas foram muito recentes e é um número muito pequeno de pessoas, se essas pessoas que foram testadas realmente foram falsos negativos ou se de fato essas pessoas se reinfectaram. Entendi. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter falado com a gente. A gente espera que a gente possa voltar mais uma vez para trazer mais novidades. Sobre o nosso gráfico, acho que ficou muito claro, né? A gente não tem ainda essa resposta, né, sobre isso, sobre quando vai acontecer. Aliás, dá para a gente trazer... Antes de eu ir embora, eu acho que eu esqueci mais um pedacinho, né? Cadê? Tem a imagem para a gente colocar? E tem um pedacinho ali que fala justamente dessa segunda onda, e lá no final, primeiro começa com vacina, uma potencial vacina para os trabalhadores da saúde, e lá para 21 de março do ano que vem, uma vacina que estaria disponível para todo mundo. É isso mesmo que está dizendo no gráfico, doutor? Paulo Sérgio, primeiro, vamos falar de duas coisas, né? Vamos falar a respeito da questão da segunda onda. A segunda onda é algo que, inclusive, o presidente Trump acabou falando algumas semanas atrás a respeito dessa possibilidade. É algo que a gente aventa como uma possibilidade. Não existe nenhum estudo ainda muito claro dizendo, por exemplo, qual é em percentual, qual é a chance de uma segunda onda acontecer. Isso a gente ainda não sabe. Mas o ideal do ponto de vista, né, de planejamento de saúde pública é a gente poder se preparar para os piores cenários possíveis. Isso não é para alarmar ninguém. Eu acho que a gente não deve levar essa posição de uma segunda onda do ponto de vista alarmista, mas a gente deve ser prudente para que a gente possa manter as medidas de proteção, inclusive à medida que essas pessoas que todos nós começarmos a voltar às nossas rotinas normais. Esse é o primeiro ponto em que eles colocam justamente a possibilidade de uma segunda onda, para ninguém relaxar os controles. Alguns países como Singapura, por exemplo, relaxaram os controles e a doença começou a voltar com força. Eles tiveram que fazer um lockdown em Singapura. Então, eles não querem que isso aconteça aqui nos Estados Unidos ou em nenhum outro país. Com relação à vacina, Paulo, rapidinho, como eu falei, esses grupos que estão estudando, eles têm algumas estimativas. A estimativa para março do ano que vem é a estimativa mais otimista.
A estimativa que é razoável, ela é mais para o final do ano, Paulo. Então, o ideal, de um ponto de vista mais racional, é que a gente vai ter algo mais para o final do ano de 2021, com a Quer dizer, vacina agora a mais a leve. ideia é bater bastante no tratamento, né? Eu acho que esse aqui é o principal, é tentar curar as pessoas. E eu acho que vai ser mais ou menos assim. Eles vão estabilizar a quantidade de pessoas infectadas e isso vai ficar sendo num balanço que tem uma quantidade X para uma quantidade de hospitais, de leitos, etc., que possam ser atendidos. E tentar diminuir a letalidade da doença, né? Com esses tratamentos. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir. Vai ser o nosso novo normal, né, doutor? E usar máscara vai ser. Olha só, não é piada, não, mas antigamente Michael Jackson já usava, ele já sabia o que ele estava fazendo antigamente, usando a máscara. Não é piada, é sério, isso é muito sério, aliás. Os japoneses sempre usaram, né? Então, assim, vai acabar sendo um novo normal pra gente, né? Usar. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Tá ali para quem quiser saber um pouquinho mais do que o Dr. Marcelo faz, ele tem a Inova.life, ele é cientista de dados em saúde e vou dizer, ele trabalha com a tecnologia para a saúde, que é simplesmente sensacional. E é por isso que a gente pode falar desses dados e falar justamente dessas pesquisas aqui. Dr. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Boa noite.